Da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. Agora 7h03. Agora, a sua Nova 106 FM. Vira notícia. Está entrando no ar. 106 News. 106 News. Os últimos acontecimentos. Tudo que viralizou e virou notícia. Você ouve aqui. 106 News. Polícia, esporte, política, lazer. Informação com respeito e credibilidade. No ar, 106 News. 106 News. Com João Flores Júnior. Olá, meus amigos e amigas aqui da 106 News, 106 News, a frequência da notícia. Um super bom dia para você nesta segunda-feira, 13 de novembro do ano de 2023. Estamos aqui com o apoio do Éder Luiz Flores Araújo. Bom dia, Éder. Prazer falar com você, meu irmão. Bom dia, João. Bom dia a todos. Obrigado, Éder, pelo apoio aqui na 106 News. Já estamos começando aqui o nosso noticiário ao vivo, direto da 106, que você pode participar conosco. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. Pode acessar aqui, estamos ao vivo falando para você aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Homem espancado em área rural ao se defender de ladrões no município de Dourados. Mais uma vez, Porto Murtinho é uma das cidades mais quentes do Brasil, com mais de 43 graus Celsius. Magali Flores comenta sobre a dificuldade de adoção, de criança excepcional ou de criança com deficiência em todo o território nacional. Entidades oferecem oportunidade de trabalho terceirizada com pessoas com deficiência e reabilitada pelo Instituto de Seguridade Social. O feirão ou a tratativa sobre esse tema acontece durante todo o dia de hoje na sede da Funtrab aqui na capital. Ana Carolina destaca sobre a falta de leite lá no banco de leite do Hospital Universitário aqui de Campo Grande. Para cientista, o Brasil precisa investir mais em inteligência artificial. Agro gera mais empregos porque tem resultado positivo na economia de todo o país. E o usuário do transporte coletivo aqui da capital vai ter água gelada nos terminais. Quem garantiu foi o vereador Ronilson Guerreiro, numa entrevista concedida na sexta-feira da semana passada, aqui na 106 News FM, a frequência da notícia, que já começou. Agora no Jornal 106 News, tempo e temperatura. Como anunciado pelo Serviço de Meteorologia, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás são os campeões em altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. A situação preocupa e já é de extrema gravidade para a saúde humana. Vamos saber mais detalhes da previsão do tempo. Na tarde de sábado, a máxima ficou em 42 graus em Mato Grosso do Sul. Os dados são da Estação Meteorológica da Semadesc, Secretaria do Meio Ambiente, que apontaram que cidade onde fez mais calor foi Porto Murtinho, com mais de 42,3 graus Celsius, seguido de Coxim de 41,9 graus. A umidade relativa do ar entre 10% e 20% na maior parte do Mato Grosso do Sul. O menor índice de umidade foi de 12% em Três Lagoas, 41,6 graus. Três Lagoas, 41,1. Em Bataguaçu, Pedro Gomes, Miranda, Aquidauana, que registrou 40 graus juntamente com Água Clara, em Acolândia e em Corumbá. 39 graus foi a máxima de Jardim Bonito, Santa Rita do Pardo, Paranaíba, Iguatemi, Camapuã, Laguna Carapã, Sonora e em Dourados. A máxima chegou aos 38 graus, junto com Iviema, Maracaju e Campo Grande, que tiveram 37 graus. E em Ponta Porã, região sul do estado, a máxima registrada foi de 36 graus. Pouca mudança no clima no início da semana. Acesse nova106news.com. Você bem informado.
Agora sim, e olha só, você pode mandar para cá seu WhatsApp pelo 98131-1063. 98131-1063 é o nosso WhatsApp aqui do 106 News, a frequência da notícia. Mande seu alô, seu bom dia, sua pergunta, sua indagação e de onde está ouvindo a 106, onde você estiver. Estou aguardando o seu bom dia pelo 98131-1063. Falando sobre o tempo ainda, pessoal, a onda de calor pode persistir ainda durante esta semana e já preocupa, como disse, as autoridades ambientalistas, né? E também autoridades médicas em todo o Brasil. A alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar já trazem prejuízos à saúde da população. A Denise Moraes, ela faz parte do Instituto Nacional de Meteorologia e explica por que essa onda de calor e a secura na região do Amazonas. Outra questão também, pessoal, que os meteorologistas estão espantados é com grande volume de água nas cataratas do Iguaçu. Você viu, Éder, que praticamente desapareceram as cataratas por conta do volume de água, meu amigo. Viraram a torneira, né? Colocaram no Rio Grande do Sul lá e desistiram do Amazonas. É verdade. Encheu tudo lá e ficou vazio. Aquilo lá é fabulosamente diferente, né? Rapaz, que coisa de louco aquilo, né? Aquele volume de água nas cataratas do Iguaçu, no Paraná, enquanto lá no Amazonas, que era, né, chamado de pulmão verde do mundo, e vivemos uma secura absurda. Vamos saber mais sobre o que disse a Denise a uma entrevista para o jornal da CBN. Temperaturas vão ficar 5 graus acima da média em Mato Grosso do Sul e mais 4 estados. Deise Moraes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, disse que uma massa de ar seco e quente atua em Mato Grosso do Sul e mais 4 estados. Está atuando, massa de ar seco e quente, que está atuando, ela inibe então a formação de nebulosidade e de chuva, e com isso, né, forma como se fosse um tampão, e com isso os raios solares incidem diretamente na atmosfera, aumentando então a temperatura. E com isso, né, nesses dias que nesses estados está com poucas chances de chuva, e com a atuação desse sistema a gente tem então a elevação dessas temperaturas. Por causa da onda de calor, pode chover forte na região, de moderada a forte intensidade. Sim, ainda é possível sim. Ao longo do dia de hoje e amanhã a gente tem previsão até de algumas chuvas que podem ocorrer aí em São Paulo, ainda também em Mato Grosso do Sul e algumas também sobre Mato Grosso, também em parte de Goiás. Já ocorreu ontem, pontualmente ocorreu algumas chuvas passageiras, são pancadas rápidas, mas não se descartam. A previsão é de que a semana comece sem mudança no clima, ou seja, a onda de calor vai continuar. Por conta da alta temperatura, a Defesa Civil está em alerta. No Amazonas, a seca predomina por causa do fenômeno El Niño. Porque as temperaturas ali do Oceano Pacífico estavam em torno de 1,6 graus, onde a gente faz o monitoramento da área do Pacífico. Por conta desse fenômeno, não só ele, mas outros acoplado a ele, né, também intensificam as chuvas na região sul e a seca mais entre a região norte e nordeste. Não que as chuvas não ocorram por lá, mas ainda abaixo da média, ocorre abaixo da média, e não... O solo ainda fica bastante seco e não consegue, né, elevar os rios ali na região norte. As declarações de Deise Moraes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, foram feitas à Rádio CBN. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver, na manhã desta segunda-feira, dia 13 de novembro, aqui na 106 News, a frequência da notícia. E vamos saber agora os fatos policiais mais importantes do fim de semana. A Marinês Artori da Silva, de 53 anos, morreu depois de uma colisão frontal entre dois veículos, entre eles um Jeep Renegade, que aconteceu na tarde de sexta-feira, no quilômetro 706 da BR-163, entre Coxim e Rio Verde, na região norte aqui do Mato Grosso do Sul. O sinistro aconteceu depois do pneu de um caminhão estourar e a borracha ficar na pista. Os motoristas dos
Os dois veículos, que seguiam em sentidos opostos e tentaram desviar do objeto, bateram frontalmente e a marinês ficou presa às ferragens e morreu antes da chegada do socorro. Já o Jeep prata era dirigido por Luiz Ernesto Emilani, de 42 anos de idade. O carro dele teve praticamente a frente destruída. O motorista foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal de Coxim. Segundo a unidade de saúde, ele teve uma fratura exposta no fêmur, trauma no tórax e no abdômen, mas não informou aí o estado de saúde do motorista, né? Que o nome é Luiz Ernesto Emilani, de 42 anos. E vamos saber agora de outras informações da polícia. Polícia. Homem de 81 anos precisou ser encaminhado ao Hospital da Vida em Dourados depois de ser agredido e esfaqueado. O caso aconteceu na madrugada de sábado, dia 11, na aldeia Bororó, na reserva indígena do município. A vítima estava com o neto quando um grupo cercou o rapaz na tentativa de levar a bicicleta dele. Ao tentar defender o familiar, o homem foi atingido com vários golpes de taquara na cabeça e uma facada no braço esquerdo. Ferido, precisou ser encaminhado até a unidade hospitalar por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ainda conforme o relato, a polícia, o idoso falou que os suspeitos seriam moradores da área de ocupação entre o Anel Viário Norte e a aldeia Bororó. Porém, não houve prisão dos envolvidos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados e será investigado. A vítima não corre risco de morte. Vitor Hugo Branquinho Camara, com 25 anos, que fazia segurança na festa de aniversário da cidade de Vinhema, distante a 290 quilômetros da capital, foi morto a tiros na madrugada de sábado, dia em que a cidade completou 60 anos. Vitor morava em Nova Andradina. A suspeita é de que ele tenha sido confundido com outro segurança que foi envolvido em uma confusão, segundo o delegado Robinson Ferraz. O crime aconteceu quando o autor teria arrumado uma confusão, estava alterado e foi retirado da festa. O primo do rapaz, retirado, foi atrás com o celular filmando e houve uma discussão. O aparelho caiu no chão e quebrou. A dupla não gostou da situação e voltou armada, entrando pelos fundos do parque de eventos. A dupla procurou o segurança envolvido na retirada da festa, quando encontraram a vítima próximo a uma quadra de areia dentro da arena. O autor então sacou a arma de fogo e efetuou 4 disparos, sendo que 2 deles atingiram as costas de Vitor Hugo, um na cabeça e o outro no braço esquerdo. Vitor Hugo morreu na hora. O suspeito fugiu do local. Já o primo dele, também suspeito no caso, foi preso em flagrante. A Polícia Civil de Vinhema investiga. O motorista Wender Santos Silva morreu na manhã de sábado, dia 11, depois de perder o controle e capotar o veículo Gol em uma estrada vicinal que dá acesso ao bairro São João, em Taquarussu, cidade distante a 330 quilômetros de Campo Grande. A passageira do carro, que não teve o nome divulgado, foi socorrida. O acidente aconteceu quando Wender seguia pela estrada quando perdeu o controle da direção e acabou saindo da estrada. O carro capotou e atravessou uma cerca de arame, parando no pasto de uma propriedade rural. Com o impacto, o rapaz morreu no local. Equipes das Polícia Civil, Militar, Perícia e Socorro estiveram no local. A passageira do veículo sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital municipal. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Nova 106 News, a frequência da notícia. Um bom dia para o meu amigo Jairo, que está ligado aqui também, curtindo com a gente as notícias mais importantes desta segunda-feira calorenta na capital de Mato Grosso do Sul. Uma triste realidade, pessoal. A sociedade rejeita adotar criança com algum tipo de deficiência, mas na contramão dessa informação, há quem desafie a maioria e aposte justamente no contrário, em adotar uma criança com deficiência. Deve ser um aprendizado, deve ser um desafio, deve ser uma vocação divina, porque
As crianças que são colocadas para adoção já vivem o trauma de não ter os pais, né? E aí, para fazer esse processo, é um processo delicado, é um processo muito complicado. Imagina com uma criança com deficiência. Vamos saber os detalhes na reportagem. Crianças com deficiência são menos adotadas no Brasil. O número de crianças e adolescentes com problemas de saúde ou alguma deficiência que estão disponíveis para adoção é 4 vezes maior do que os perfis que estão de fato em processo de adoção. Entre os processos de adoção em andamento, menos de 5% envolvem crianças com alguma deficiência. Na contramão desse dado do Sistema Nacional de Adoção está a aposentada Fátima Amarante, mãe biológica de Fernanda. Resolveu adotar outra menina há 23 anos. Na época, quando conheceu a pequena Gabriela, teve certeza de que era ela a segunda filha que buscava, mesmo com problemas de saúde. Hoje, com 29 anos, a caçula adotada tem a visão de apenas um olho e hidrocefalia. Fátima conta que Gabriela levou mais amor para o seio familiar e também ensinamentos. Chegou a um ponto que eu tive que separá-las de escola, porque a Fernanda ficava indo no recreio para ficar com a Gabriela e estava atrapalhando a sociabilização dela. Adota é um mistério. Como vai ser? O que essa criança vai representar na minha vida? Será que ela vai me dar trabalho? Será que não vai? Como é que a gente vai se relacionar daqui a alguns anos? No meu caso, foi um presente. Eu recebi uma criança completamente determinada, mesmo com as limitações. A gente dá, mas a gente recebe muito. Eu aprendi demais com a minha filha. Eu tenho uma admiração gigantesca por ela. No Brasil, tramita mais de 5 mil processos de adoção atualmente. Desse total, menos de 15% são crianças negras, o que é um dos problemas quando o assunto é adoção no Brasil. Para o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, cabe ao Estado brasileiro garantir o direito das crianças em terem uma família e tornar os processos mais seguros e também menos burocráticos. Por outro lado, ele reconhece que uma base da discriminação ainda sustenta esse dado de tantas crianças ficarem sem uma família. Os processos de adoção eles são atravessados também pelos processos discriminatórios no Brasil. Existe um perfil racial no Brasil, existe também toda uma questão de acesso à adoção para pessoas que são mais pobres, enfim. Por isso que nós temos que aprimorar os mecanismos do Estado que facilitam a adoção ao mesmo tempo que protejam as crianças que vão ser adotadas e as famílias em geral. O Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com as crianças brasileiras. Então, permitir a adoção é permitir que, de fato, as crianças tenham uma vida digna, tal como determina a Constituição, tal como as crianças no Brasil merecem. No total, o Brasil tem 4.500 crianças e adolescentes disponíveis para a adoção e quase 36 mil pessoas ou famílias dispostas a adotar. Na ponta do lápis fica assim: para cada criança que espera ser adotada, existem 8 mil famílias na fila da adoção. Com informações da Rádio Agência Nacional. Magali Flores para a Rádio Web MS. Virou notícia? Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a nova frequência da notícia. Éder, eu estava ouvindo aqui a reportagem. 4.300 crianças ainda precisam ser adotadas que são deficientes no Brasil. E você viu que nem o Brasil consegue cumprir a Constituição, que deveria garantir dignidade, né? Todas as crianças que precisam ser adotadas, não só as deficientes. Sim, tem que ter um trabalho mais conciso aí, referente a essa adoção, né? Divulgar mais, facilitar em algumas situações um pouco mais, porque às vezes você coloca muito empecilho e dificulta para essas crianças serem adotadas, e quando fica maior fica mais difícil ainda. É verdade. É um problema que o Brasil carrega e que precisa ser resolvido. Pessoal, outra questão interessante aqui no Brasil é o mercado de trabalho para pessoa com deficiência ou a pessoa reabilitada. Hoje, graças a Deus, se você está inteiro, né, maravilha, está perfeito, tem uma saúde legal, você pode conseguir, né, até o idoso conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, mas tem muita gente que não consegue essa oportunidade por causa justamente da deficiência. E tem aquelas pessoas que são
reabilitadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Essas pessoas, muitas vezes, nem procuram as agências de emprego por falta de quê? De acessibilidade, por falta de oportunidade, por falta de ter uma maneira de se encaixar no mercado de trabalho. E as empresas que oferecem esse tipo de trabalho também têm um lado profissional e um lado social muito interessante. Por isso, hoje acontece aqui em Campo Grande, na sede da Funtrab, um trabalho bem interessante das 8 da manhã às 5 da tarde, que é um evento que vai criar oportunidade para quem é deficiente ou para quem é, reabilitado do Instituto Nacional de Seguridade Social. A feira já acontece há muito tempo, e todo ano ela é feita, mas existe um canal aberto para as pessoas se capacitarem também e saber como participar. Entidades oferecem oportunidade de trabalho para pessoa com deficiência e reabilitada do INSS. A informação é de Eukêmia Figueiredo, diretora executiva do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Mato Grosso do Sul. Ela anuncia que acontece nesta segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, uma ação para a empregabilidade de pessoas com deficiência do INSS no mercado de trabalho. O evento acontece na sede da FUNSAT, na rua 14 de julho, Vila Glória, em Campo Grande. E o Eukêmia disse que pessoas com deficiência e reabilitados podem conseguir uma oportunidade. Temos no escopo 160 vagas, entre elas fiscal de terminal rodoviário, auxiliar administrativo, vigia, porteiro, auxiliar de jardinagem, e serviços gerais, que é o agente de asseio e conservação. Essas vagas estão abertas. A técnica destacou o papel social das empresas envolvidas em dar oportunidade para quem não tem visibilidade. Nós entendemos que trazer diversidade para dentro da empresa, isso gera inclusão, porque muitas vezes muitos de nós não temos convivência com a pessoa deficiente, Então, quando a gente traz isso para dentro da empresa, a gente traz diversidade, fora o impacto social e econômico, para essas pessoas e mais a questão de trazer o diverso para dentro da empresa. É a 13ª edição para dar visibilidade e chances no mercado de trabalho e valorizar a terceirização. O preconceito ainda impede contratação de pessoas com deficiência e reabilitadas. Então a gente traz essas capacitações exatamente para a gente quebrar isso e esse PCD ter oportunidade dentro da empresa, acompanharmos ele nas dificuldades também, isso é muito importante durante esses 90 dias, que eu acho que é o período ali que a gente vai alinhando as expectativas tanto da empresa quanto do colaborador, do profissional. As explicações de Eukêmia Figueiredo, diretora executiva do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul, foram feitas a FM Educativa 104,7 MHz e o telefone do Instituto Profac é o 992456728. Repetindo, 992456728. João Flores Júnior para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Pois é, pessoal, pode mandar para cá seu WhatsApp pelo 981311063, 981311063. A gente responde, dá o seu bom dia. A casa é sua em qualquer lugar que você estiver, ouvindo aqui a 106, a frequência da notícia. Agora vamos para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouco com a entrevista do dia. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. Veda Filtros, distribuindo qualidade. Vedações, filtros e lubrificantes. Produtos para lava-jato, estopas, querosene, água destilada, tampa combustível, fluido para freios, solução para baterias, vedações hidráulicas. Veda Filtros, distribuindo qualidade. Distribuidor dos lubrificantes Gulf e condicionador de metais Militec 1 para todo o estado do MS. Avenida Guri Marques, 3216, bairro Jardim Colonial. É só ligar 99922-5357. Telefone WhatsApp ou pelo fixo 3387-7976. Veda Filtros, distribuindo qualidade. A sua melhor manhã é aqui.
Bom Dia 106. Léo Capas e Tapeçaria Automotivos. Proteção total para o seu veículo. Capas em geral. Tapetes de borracha sob medida. Forros de portas, teto e capota marítima. Bancos e volante em couro legítimo. Reformas em geral. Estamos ali pertinho do Terminal Morenão. Rua São Miguel, número 443. Vila Progresso. Telefone 98147-4953. Léo Capas e Tapeçaria Automotivos. A sua melhor manhã é aqui. Bom Dia 106. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica, com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na Promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. Bom dia com alegria. Nova 106 FM. Agroataque, Agropecuária e Pet Shop é a sua loja mais completa. Tem rações e medicamentos, tudo para camping e pesca. Agroataque é a sua escolha certa. Agroataque tem artigos para selaria, tudo em pequenos animais. Agroataque, Agropecuária tem muito mais. Agroataque, Agropecuária e Pet Shopping. Vai pescar? Temos artigos para pesca e camping, rações e medicamentos, jardinagem, sementes, sal, botinas, artigos para selaria, aves, medicamentos e rações para bovinos de leite, bovinos de corte, equinos, suínos, peixes, pequenos animais. O que você precisa encontra aqui. Parcelamos suas compras em até 3 vezes. Tudo para seu pet e grandes portes. Ração para gado e cavalos. Agroataque, Rua Guilherme Ferreira Dutra 27, no Pedrocian. Saída para 3 Lagoas. Fone WhatsApp 99286-6023. 99286-6023. Agroataque, Agropecuária e Pet Shop. Veda Filtros, distribuindo qualidade. Vedações, filtros e lubrificantes. Produtos para lava-jato, estopas, querosene, água destilada, tampa combustível, fluido para freios, solução para baterias, vedações hidráulicas. Veda Filtros, distribuindo qualidade. Distribuidor dos lubrificantes Gulf e condicionador de metais Militec 1 para todo o estado do MS. Avenida Guri Marques, 3216, bairro Jardim Colonial. É só ligar 999-22-53-57. Telefone WhatsApp ou pelo fixo 3387-7976. Veda Filtros, distribuindo qualidade. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua Nova 106 FM. Esta é a sua ZYD 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. Agora 7 horas e 30 minutos. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Estamos ao vivo aqui na 106 News, a frequência da notícia nesta segunda-feira, dia 13, pessoal, 13 de novembro de 2023. Estamos recebendo aqui a Caroline Farias Tomankevis.
Bom dia, Caroline. Bom dia. Prazer recebê-la aqui na 106. Igualmente, prazer estar aqui. Ok. Ela é servidora da Agência de Regulação de Mato Grosso do Sul há 15 anos e agora a Caroline Farias é a nova diretora de Transporte Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos da AGEMES. Ela foi indicada e aceita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e teve aí a medida adotada e aprovada pelo governador Eduardo Riedel. Ela foi coordenadora da Câmara Técnica de Transportes, integrante da Procuradoria Jurídica e assistente de ouvidoria. Carolina, você está pegando uma pasta que você estava comentando aqui em off, que você conhece e que você é apaixonada, né, por essa atividade. Isso é bom. Isso é verdade sim. Tenho 15 anos de AGEMES, né? Então eu trabalho lá e amo aquele lugar, amo o trabalho da AGEMES, a importância do trabalho, né, para toda a população do estado do Mato Grosso do Sul. E aí agora, como eu trabalhava no transporte de passageiros, e agora estou assumindo essa pasta que ela é um pouquinho maior, mas é um desafio grande, mas estou adorando. O governador Eduardo Riedel tem destacado aí que o governo do estado já tem algumas rodovias privatizadas, né? Que é de responsabilidade. Já temos duas. Duas privatizadas. Isso. E por conta desse bom exemplo do estado, o governo está tentando conseguir com a União a possibilidade do estado assumir pelo menos mais duas rodovias que são federais, que é a BR-262, essa que demanda Três Lagoas até Aquidauana, e a BR-267. O governo pode assumir, fazer a duplicação dessas obras, e aí quando isso acontece, depois da obra terminada, ela passa a ser de responsabilidade do estado. Isso. E aí que entra o trabalho da AGEMES. De fiscalizar todo esse processo. Fiscalizar o contrato, isso, a execução das obras que estão previstas em contrato, verificar se tudo está sendo, né, feito conforme, e se o dinheiro que tem que ser investido, ele realmente está sendo investido, né? E aí a AGEMES entra no circuito. Nós temos aqui uma situação que você conhece bem, que é a da BR-163, com a empresa CCR MS Via, que é um contrato federal, né, que não tem responsabilidade do estado, mas que não foi um contrato cumprido como deveria. A CCR teve alguns problemas ao longo, né, da execução desse contrato, e aí por isso eles deixaram de fazer algumas obrigações, né, de cumprir com algumas obrigações. E aí agora, uma das questões, inclusive o governador, ele está indo atrás para ver se existe a possibilidade da gente pegar esse contrato para fiscalizar, né? Nós estamos aí em vias de fechar um convênio com a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, na parte de transporte de passageiros. Então a gente quer ver se existe a possibilidade de ampliar isso um pouco e trazer também a fiscalização desse contrato de rodovia. Pois é, e é uma responsabilidade que as pessoas às vezes não têm noção de que ela é do estado. Sim, sim. A AGEMES há cerca de 2 anos e meio, né, nessa atual gestão, é que a gente está se fazendo conhecer, está levando para a população a possibilidade de saber o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho para a própria comunidade do estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos lá um programa, a nossa ouvidoria tem um programa que se chama AGEMES Perto de Você. É um projeto em que nós vamos até a população, né, seja nos bairros aqui em Campo Grande e até mesmo em várias cidades do interior, que é para mostrar não só o trabalho da AGEMES, mas também levar para a população os nossos canais de atendimento, porque por meio da AGEMES se resolvem muitos problemas que a população tem, porque todo mundo tem algum serviço da AGEMES regulado, fiscalizado pela AGEMES dentro da sua própria casa, seja na parte de saneamento, seja na parte de as pessoas que viajam nas rodovias, tem a parte de gás, a parte de energia, que nós temos um convênio com a ANEEL e por isso fiscalizamos o serviço de energia aqui no estado. Então todos os serviços que a AGEMES hoje regula e fiscaliza, eles impactam de alguma forma a vida de todos os moradores do estado do Mato Grosso do Sul. Você comentou ali sobre a parte de gás. Qual que é o setor que... A AGEMES, ela regula e fiscaliza a MS Gás, né, que é a empresa que faz a distribuição de gás no estado do Mato Grosso do Sul. Esse gás GNV. Isso compõe uma outra diretoria, que é a diretoria do Matias, né, que eu estou hoje sucedendo o Matias. O Matias era o diretor dessa pasta que eu estou hoje, e aí ele assumiu recentemente também a diretoria de gás e energia, e aí agora, e ele que cuida dessa parte.
E eu assumi o transporte e todo o resto que veio com ele. Pois é, estamos conversando aqui com a Caroline Farias Thomas Keves, né, que assumiu agora a direção faz parte da AGEMES, a Diretoria de Transporte, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos da AGEMES no Mato Grosso do Sul. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, correto. À vontade. A gente tem visto, Caroline, o transporte de turistas. Sim. As empresas, elas são regulamentadas, elas cumprem uma legislação para levar o turista, né? A gente tem uma rotatividade grande aqui no estado por conta que é um setor que tem agregado a economia e o turismo aqui para a região do Mato Grosso do Sul. E a gente também tem os ônibus de passageiros que fazem o transporte de Campo Grande para fora, e até o cidadão desconhece que ele está pegando um transporte clandestino, mais barato para ele, mas talvez desconheça o risco que ele corre caso alguma coisa dê errado nesse tipo de transporte de serviço. É verdade. O transporte turístico no Mato Grosso do Sul, ele está no nosso radar já tem algum tempo, porque o governo ele vem investindo na expansão do turismo aqui no estado, né? Hoje nós temos alguns polos turísticos e eles estão, a tendência é que tenham muito mais. E aí, assim, quando as pessoas elas veem um nicho onde elas possam atuar, eu tenho um carro. Ali tem um polo turístico, tem muita gente querendo ir para lá. Simplesmente pega esse carro e leva as pessoas. E isso pra gente, esse transporte de pessoas que não são cadastradas, não são reguladas pela AGEMES, pra nós é considerado um transporte clandestino. E a gente tem sido o nosso foco de combate hoje atuar em cima do transporte clandestino. Porque esse tipo de transporte ele não oferece nenhum tipo de segurança, ele não oferece nenhum tipo de apoio para o passageiro. Se acontecer um acidente, ninguém sabe, ninguém vai assumir responsabilidade alguma, não existe amparo algum para o passageiro, né? Então, assim, nós temos tentado combater bastante isso. E não só nas regiões de turismo, mas pelo estado inteiro a gente vê isso. Agora, ali na região de Corumbá, a gente tem visto muito pessoal que está entrando e saindo do país por Corumbá ali, então existe um transporte fortíssimo clandestino ali em cima, e a nossa equipe de fiscalização está combatendo, está trabalhando em cima. Hoje a gente trabalha com muita inteligência de informações e de dados. Nós temos acessos hoje a sistemas que permitem que a gente faça o monitoramento desses veículos clandestinos. Então o veículo ele pegou a estrada, a gente sabe onde ele está rodando. A gente consegue contar o mesmo veículo quantas vezes ele passa por determinada rodovia, os horários que ele passa, os dias que ele passa. Então é feito um trabalho de inteligência primeiro, a gente faz um monitoramento, verifica para constatar se aquele veículo realmente pode ser clandestino, né? Em regra ele vai sempre nos mesmos horários, faz a mesma origem e destino, e aí depois de um monitoramento disso tudo é confirmado. Aí a gente vai para cima e aí a gente apreende o veículo, coloca no guincho, leva para o pátio, e aí tem todo um processo depois para poder, né, liberar esse veículo. Mas é isso que a gente tem feito. Isso para conseguir garantir a segurança dos passageiros, né? Para que os passageiros eles possam voltar a procurar o serviço de transporte regular, porque o regular ele precisa, né, que esses passageiros utilizem, e fazer o nosso papel. A AGEMES está aí para garantir a segurança do passageiro e garantir que as empresas também possam atuar e tenham o seu equilíbrio econômico garantido. E é uma rotatividade grande. Você falou pra gente que acabou de receber uma informação que um veículo foi apreendido aí em Dourados, né? Tô aqui com a minha coordenadora de transporte no telefone, porque a gente está com o veículo sendo apreendido nesse momento em Dourados. E a Polícia Rodoviária Federal também tem descoberto, além do transporte clandestino de passageiros, tráfico de drogas nesses veículos, né? Exatamente. Nós temos um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, né, também, de troca de dados, e também eles nos dão muito apoio. Por várias vezes eles estão em alguma região fazendo a operação deles, e aí eles ligam para nosso coordenador, abordei um veículo aqui, tô achando que é clandestino, aí ela corre para lá. E aí eles fazem o papel deles, que é esse combate, né, a tráfico de drogas, a todos os outros crimes e trânsito em geral. E aí a gente pega a nossa parte, que é do transporte clandestino de passageiros. Então nós já temos esse convênio com eles e que tem dado
muito certo, e agora estamos buscando um convênio com a NTT, como eu disse, na parte de passageiros, que é para a gente poder fiscalizar o transporte interestadual e internacional aqui dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Outra questão, Carolina, é sobre as vans. A gente não tem, houve uma diminuição, um desinteresse das empresas que fazem o transporte de passageiros e migrou para o transporte de mercadorias. E aí abriu um espaço para o transporte das vans que vêm das cidades do interior. Elas têm um ponto aqui, parece uma mini rodoviária. As pessoas usam esse tipo de transporte. É regulamentado? Como é que o cidadão sabe se esse transporte que ele está usando é legal e que ele tem uma certa segurança? Olha, para o cidadão saber, é simples. Ele pode pedir para o motorista do carro que ele está embarcando o certificado de vistoria veicular daquele carro. Esse certificado de vistoria é um documento emitido pela GEMES após a vistoria, né? E ele tem um prazo de validade. E ele é obrigatório o motorista portar esse documento dentro do veículo. Então, em sendo apresentado esse documento para ele vê ali que está a validade é um campo destacado, então não é um documento difícil de se ver. Ele consegue saber se aquele veículo realmente ele é regularizado na GEMES. Agora, em relação às vans, realmente elas existem no sistema e grande parte delas estão regularizadas. Nós temos aí uma cooperativa aqui no estado do Mato Grosso do Sul que possui cerca de 52 vans, cada uma delas executando uma linha. Em regra, a maioria delas vem aqui para a capital, mas algumas delas circulam somente no interior. E realmente, hoje elas têm uma representatividade porque, como você bem disse, várias linhas foram deixando de ser interessantes para as empresas de transporte regular. Mas não que isso se justifique, tá? Mas, e aí, conforme isso foi acontecendo, a gente tinha que substituir, tinha que colocar alguém para executar esse serviço. Porque o transporte de passageiros é uma responsabilidade do Estado. Então, o Estado tem que garantir que de ponta a ponta tem alguém para transportar as pessoas. E aí, nessa questão de querer garantir, e por serem linhas de baixo volume de passageiros, né? Economicamente elas são mais fracas, então para as vans isso era mais viável, porque é um carro menor, a manutenção é menor, né? E aí as vans foram sendo autorizadas, sim. Então hoje nós temos, né? A gente chama de vans, mas né, o nome que a gente usa na GEMES é micro-ônibus. Nós temos esse serviço regularizado dentro da GEMES, e aí agora com o plano diretor que a gente está construindo agora para no próximo ano colocar em prática, elas vão continuar existindo. A gente ainda está fazendo a modelagem de como isso vai ser feito, né? Mas elas vão continuar existindo. É uma tendência? As vans? É uma tendência porque o nosso estado é um estado que ele tem algumas características. Por exemplo, é um estado muito grande com uma densidade, com poucas pessoas. Então, a nossa densidade demográfica ela é muito pequena. As empresas elas têm que rodar muitos quilômetros embarcando e desembarcando poucos passageiros. Ou seja, isso encarece demais uma viagem. Né? E aí as vans elas estão ali para fazer aqueles trechos menores, aqueles deslocamentos menores. Nós temos municípios que ainda são economicamente dependentes de outros que são próximos. Então assim, tem que ter aquele veículo naquele determinado horário para o pessoal poder ir trabalhar e voltar do trabalho, e estudar e voltar da escola. Então essas questões assim, elas são às vezes mais viáveis economicamente para os micro-ônibus do que para as empresas de transporte regular. Então, assim, por isso elas vão continuar existindo, sim. Ô, Caroline, o Estado tem gente para fazer esse trabalho? Você me falou do trabalho de inteligência, que é uma necessidade, você tem que ter, e hoje a responsabilidade é muito grande, e a abrangência desse processo também é gigantesco. O Estado tem gente para fazer esse tipo de fiscalização, de tentar socorrer e a fazer esse mapeamento aqui por todo o estado? Então, o estado ele não tem, né? Não tem gente suficiente porque realmente o estado é muito grande, mas a nossa agência agora, ela implementou o CIT, que é o nosso Centro de Integração Técnica e Inteligência. Nós temos isso, nós somos hoje a única agência de regulação estadual que possui esse centro. Nós estamos agora em fase de implementação, lá dentro da GEMES ele já está 100% implantado, mas os veículos de transporte regular estão já hoje, cerca de 70% a 80% já estão com monitoramento. O que acontece? Nós estamos monitorando os veículos em tempo real. Nós sabemos lá dentro hoje da GEMES, né, a gente assiste nas telas do sítio, em tempo real onde os veículos estão. Então, com isso, o CIT ele faz o quê? Ele transforma todos os dados que a gente pode receber em informações. E aí a gente agora começa a trabalhar as nossas ações de fiscalização com mais inteligência.
né? E é mais, agregando ainda esses dados desses convênios que a gente consegue obter, a gente consegue hoje ter uma visão de como é que está funcionando o sistema por todo o estado, focar as nossas ações de fiscalização nas regiões que são mais problemáticas e fazer isso tudo com mais inteligência. Existe primeiro um monitoramento para depois ir para uma ação efetiva. E isso está sendo construído e assim, o sítio a gente brinca que ele nunca vai ter fim, porque ele vai estar sempre em constante melhoria. A gente vai estar sempre buscando convênios, buscando implementação de tecnologia. A gente agora em breve vai começar a receber imagens de câmeras de segurança de alguns pontos do estado, né, do Mato Grosso do Sul, que vão poder nos ajudar no nosso monitoramento. Então, assim, hoje a gente vai tá trazendo tecnologia para dentro da GEMES para nos ajudar a poder combater o transporte clandestino, a poder garantir o melhor transporte para a população, isso tudo em tempo real. E é fantástico, né? É uma delícia trabalhar com tecnologia. Sim, hoje não tem como, né? E é uma facilidade, né? Além de dar para você uma segurança em relação a isso. Ô Caroline, quem quiser participar, quem quiser montar uma cooperativa, quem quiser comprar uma van para fazer o transporte, como é que faz? Então, nós temos dois tipos de serviço, né? Nós temos o serviço de transporte regular, que é o de linha, é aquele que o micro-ônibus ou o ônibus, eles têm horário fixo de partida, eles têm itinerário fixo e tem uma tarifa determinada pela GEMES, né? De quanto eles vão cobrar, e eles são obrigados a rodar, tendo 0 ou tendo 42 passageiros. Naquele horário dele, ele é obrigado a sair, fazer a linha toda e voltar. Esse é o transporte regular. Para esse tipo de serviço, ele tem que ter cadastro na GEMES, ser vistoriado pela GEMES e ter uma autorização da GEMES para poder fazer a linha, tá? E atualmente a gente não tem autorizado ninguém novo para o sistema, porque justamente a gente está desenhando esse sistema de transporte regular e aí a gente precisa estabelecer alguns critérios. Sim, eu ia perguntar que critério, quais são esses possíveis critérios? Os critérios do nosso plano diretor agora, eles vão ser assim, a gente pretende desenhar as linhas, hoje eles trabalham com autorização linha por linha, cada uma linha tem uma autorização. Nós vamos incorporar essas linhas em pacotes, que a gente vai chamar de pastas ou de pacotes, e dentro desses pacotes vão ter linhas muito rentáveis e linhas pouco rentáveis. Então, aquele operador que fizer a adesão e que for trabalhar com aquela pasta, ele é obrigado a atender aquela linha maravilhosa, assim como ele também é obrigado a atender aquela linha que tem pouca movimentação de passageiros. E isso a gente está construindo para o ano que vem, né? E aí o segundo serviço que eu ia falar que a gente tem é o fretamento. O fretamento, que hoje é muito utilizado para o turismo, para essas empresas de transporte, para essas empresas usinas que transportam os trabalhadores, que a gente chama de fretamento contínuo. Esse daí, a empresa que nos procurar e fizer o cadastro e vistoria, ela está livre para fazer o fretamento que ela quiser. Só que o fretamento ele tem uma característica. O mesmo grupo de pessoas que vai é o grupo que volta, que a gente chama de circuito fechado. Então, assim, se ele vai pegar um grupo de turistas para levar daqui para Bonito, ele vai pegar eles aqui, ele vai levar para Bonito num dia e ele vai voltar com aquele mesmo grupo de turistas. E ele paga um valor fixo por aquele contrato, né? E aí a gente tem o transporte de trabalhadores, que diariamente a empresa pega numa cidade, a gente está vendo isso muito ali na região de Ribas. Isso, ia comentar com você, esse tráfego de Ribas do Rio Pardo e também lá na região de Inocência, que vai ter o mesmo processo, né? E daí como a entidade valoriza esses exemplos, as ideias que deram certo, nesse momento crucial que vive o município de Ribas. Exatamente. A gente até tem procurado agora o município, a Suzano, ali na região de Ribas do Rio Pardo, para trazê-los, né, para conversar, para a gente entender a demanda deles e tudo mais. E de Inocência, isso já vem sendo construído desde o início, de quando se falou que eles vinham para cá. E justamente para isso, para garantir que os trabalhadores deles, eles utilizem um transporte que seja regularizado na GEMES, seja nos ônibus de linha regular ou seja no fretamento contínuo, que eles pegam os trabalhadores deles em Campo Grande ou outra cidade, leve para lá para trabalhar e depois ele volte com esses trabalhadores para cá. Porque a gente tem visto, aí é mais um nicho que o clandestino viu. Porque ele vê a necessidade desses trabalhadores de se deslocarem e aí às vezes não querem se submeter a determinados horários das empresas de linha regular e aí eles querem utilizar um carro qualquer. E aí tem o clandestino vai e volta todo dia. A gente tem feito ações bem fortes ali na região de Ribas, porque ali está bem grande o número de clandestinos.
Sério. E isso não é bom, né? Principalmente para quem vai usar o transporte, né? A questão da segurança. Exatamente. Por isso, hoje, a nossa diretoria, o nosso presidente, ele costuma falar muito isso, né? Quanto vale uma vida? Nesse intuito, a gente está trazendo para discussões, para conversas e para apresentar os serviços e para tentar combater esse tipo de situação, a diretoria da própria empresa da Suzano. A gente tem tentado ali uma agenda com eles para fazer isso. Porque o nosso foco, além de, claro, garantir que as empresas de transporte regular, né, e que os regularizados tenham o seu trabalho valorizado, é garantir que os empregados deles tenham a segurança no transporte diário, porque esse pessoal diariamente, eles vão e voltam de Rivas todos os dias. Sim. E aí de Inocência a gente já está mais próximo, desde o início a gente vem acompanhando tudo isso, e aí assim já tem conversado com algumas empresas de transporte para questão de aumento de horários, para se preparar para o aumento da demanda, né? Verdade. Estamos conversando com a Caroline Farias Tomás Kevin. Se você tem alguma pergunta, pode ligar para o 981311063, que ela está ao vivo aqui na 103 News, a frequência na notícia. Eu queria que você comentasse sobre o prêmio que você foi vencedora, Prêmio Sul Mato Grossense de Inovação e Gestão Pública no ano de 2021, com um trabalho sobre a integração do sistema de bilhete de passagem eletrônico com a GEMES. Isso foi uma grata surpresa, né? A questão do bilhete de passagem eletrônico, ele foi instituído em nível nacional e o nosso estado aderiu. Então hoje todas as empresas que fazem aquele transporte regular que eu falei, de todo dia, naquele mesmo horário, elas têm que emitir um bilhete de passagem eletrônico. O banco de dados desse bilhete de passagem, ele pertence à Secretaria Estadual de Fazenda, que isso foi instituído primeiramente com o cunho de se garantir que seriam recolhidos os impostos, ICMS, enfim. Só que aí a GEMES percebeu que isso era uma fonte inesgotável de informações. A gente ia ver a movimentação real de passageiros, porque antes era o bilhetinho destacado, né? E aí a gente tendo acesso a esse banco de dados, a gente teria acesso à movimentação real de todas as linhas. E essa movimentação nos gera o quê? Informação de questão de necessidade de aumento de horário ou diminuição de horário, se aquela linha ela poderia ser integrada a outra linha, enfim, as questões técnicas a gente poderia fazer com aquilo ali. E aí a gente veio fazendo um trabalho junto à Secretaria de Fazenda do Estado, que foi muito parceira, né? E eles também foram junto conosco, eles foram ganhadores desse prêmio, nós fomos inscritos juntos, de poder trazer esse banco de dados para a GEMES, porque inicialmente se consideravam informações de cunho sigiloso, né, por causa de sigilo fiscal, então tudo isso requereu um trabalho muito grande para que a gente pudesse ter acesso a todas essas informações, e hoje a gente tem. E aí na época nós conseguimos esse convênio com eles, hoje nos deram acesso a esse banco de dados de bilhete eletrônico, e aí nós inscrevemos isso nesse prêmio e fomos vencedores. E tem sido assim a nossa fonte maior de informações. Como eu disse, a gente está fazendo um plano diretor. E um plano diretor de transportes para você definir quais são as melhores linhas, as linhas menos rentáveis, enfim. O que caracteriza isso? Movimentação de passageiros. E hoje a gente tira tudo isso em tempo real do banco de dados do bilhete eletrônico. Então, assim, foi fantástico, está sendo uma fonte de informações para a GEMES, assim, que é de extrema importância, e cada vez a gente tem melhorado mais essa relação, esses dados, né, que vão e que vêm. Então, assim, a gente ficou muito feliz com com esse prêmio. E até então, naquela época que nós ganhamos, nós tínhamos sido a única agência de regulação que estava com acesso a esse banco de dados de bilhete eletrônico, mesmo sendo que outros estados já possuem, mas não compartilham com as suas agências. Parabéns. Obrigada. Ô Caroline, é de responsabilidade da sua pasta a questão das passagens para o idoso, que tem uma lei que garante o idoso a usar, ter um benefício nas empresas de transporte municipal, estadual, e parece que até uma ideia que o atual presidente Lula quer fazer para o transporte aéreo para o idoso. E a reclamação maior é que não há um cumprimento das empresas em relação às regras de como funciona esse benefício à categoria ou à pessoa que tem a terceira idade. Isso é verdade, sim. A nossa ouvidoria recebe muitas reclamações nesse sentido. É que, assim, é importante a gente esclarecer que existe uma questão de limites, né? A lei, que é a 4.086, ela estabelece
que todas as empresas de transporte regular, elas são obrigadas a fornecer um determinado número de passagens para os usuários do benefício. Nos ônibus, são 2 benefícios totalmente gratuitos e mais 2 benefícios com 50% de desconto para os idosos. Quando a empresa atinge esses 4 benefícios já reservados para alguns idosos, ela não tem obrigação nenhuma de fornecer mais. Porque todos esses benefícios que ela está concedendo, de alguma forma ela está recebendo. Tá? Alguns na própria tarifa, outros por questão de desconto no imposto, mas todos esses ela recebe. Aí, às vezes, o idoso ele não entende muito bem que, olha, os 4 benefícios já estão reservados. Então, a empresa ela não pode reservar mais. Aí nós temos uma outra questão. Muitas vezes os idosos eles reservam a passagem, aí eles bloqueiam aquele assento, e aí eles não viajam. Não viajam. E aí a empresa, ela viaja com aquela poltrona bloqueada. Muitas vezes a nossa ouvidoria recebe lá a reclamação: ah, mas o idoso, não tem ninguém na poltrona do idoso. Não tem, porque o idoso ele não embarcou e ele não avisou antes. Então, assim, é um trabalho que a nossa ouvidoria faz também de conscientização do idoso, de saber, olha, se não for viajar, avisa a empresa, sabe, para cancelar a reserva, para que ela possa abrir para um outro idoso, para que ela possa conceder esse benefício para outra pessoa. Então, a gente sabe que isso tem muita reclamação. Sabemos também que vez ou outra acontece também de algum erro do funcionário de uma empresa ou de outra, ou de erro de sistema, de realmente não conceder aquele bilhete ali de maneira como deveria. Mas isso tudo a gente faz a apuração dentro da GEMES, né? A nossa ouvidoria faz a apuração disso, a gente trata numa questão de orientação. As pouquíssimas vezes que isso aconteceu, a gente verificou que eram erros bem pontuais, mas as empresas, por elas não têm problema em conceder, elas estão recebendo aquilo ali de alguma maneira. Então, assim, quando acontece de não conceder, é porque, em regra, já foram concedidos os 4 benefícios. E aí, agora, só no próximo horário ou só no próximo dia de viagem. E como o idoso, a empresa, a entidade trabalham esse fluxo de informação? Porque você falou, é pontual, mas, ao mesmo tempo, pode se prevenir que isso venha acontecer, né? Sim, sim. Para orientar o idoso, tipo assim, o senhor tem que ir na agência tantos dias antes, se o senhor não for, tem que cancelar tantos dias, né? Tem que ter um prazo. Essas tratativas, é tudo em cima da ouvidoria? A nossa ouvidoria, porque ela é a nossa porta de entrada na GEMES, né? Dos usuários do serviço. Então, aqueles que querem informação ou querem registrar alguma reclamação, é por meio da nossa ouvidoria. Mas também nada impede de vir direto pra gente, porque lá nós temos, assim, canais totalmente abertos de receber, de conversar, de atender as pessoas, né? Mas a nossa porta de entrada é realmente a ouvidoria. E a orientação que a gente dá: o idoso quer viajar, ele tem que viajar, para ele procurar essa reserva com 7 dias de antecedência. Porque com 7 dias as empresas sabem o fluxo de passageiros. É mais fácil ele conseguir, ele garantir essa passagem, esse benefício, né? Às vezes também ele quer em cima da hora. Ele chega lá na hora do embarque e fala assim: eu quero viajar. Ele não vai conseguir, porque todo mundo quer viajar, tá todo mundo circulando no estado. Então, assim, se ele quiser cancelar, ele pode cancelar a qualquer momento essa reserva dele, né? Como é um benefício, como é uma gratuidade, ele pode cancelar a qualquer momento. Então, assim, a 1 hora antes da viagem, ele descobriu que ele não vai viajar, liga na empresa, entra em contato com o pessoal, fala: olha, infelizmente aconteceu um problema, não vou poder viajar. A empresa desbloqueia. Porque daí se chega aquele outro idoso na hora do embarque, fala: tá desbloqueado, pode embarcar, o senhor tem direito ao benefício. Maravilha. Falamos com a Caroline Farias Tomás Keves, aqui na 104, 103, 106 FM. Eita! A frequência da notícia. É a segunda-feira, é o calor, Carolina. Eu sei, tá demais, né? Que situação aí, tá complicado, Carolina. Tá. A situação E diz que só vai piorar, né? Isso me preocupa muito. Muito, né? A gente tá vivendo uma situação muito complicada. E sabe que essa onda de calor, aí a gente traz pra GEMES, né? Afeta uma série de serviços. E uma série de serviços que são regulados ou só fiscalizados pela GEMES. Questão de energia elétrica, questão de saneamento. Então, assim, tudo isso impacta também no serviço das prestadoras e diretamente nos trabalhos da GEMES. Então, a gente até tem uma fala com o pessoal da Energisa, porque aumentou minha conta, triplicou, não sei o quê. Mas é um processo natural, você está gastando mais energia. Exatamente, não tem jeito, exato. Todo mundo tá todo mundo com o ventilador ligado por muito mais tempo do que o normal. Você falou de ventilador, aí tem a geladeira, aí tem o ar-condicionado, tem todo um processo. Mas, por outro lado, tem as empresas que ganham também com esse processo, né? Claro. Que vai vender mais, enfim. Exatamente. Tem todo esse processo.
Carolina, espero que você volte outras vezes para comentar conosco aqui sobre as ações da Agemes aqui conosco, sobre essas medidas interessantes na vida das pessoas. Com o maior prazer, sempre que convidar eu venho. E aí eu quero abrir aqui também, como eu disse, os nossos canais de ouvidoria para qualquer informação, esclarecimento. As meninas estão lá, eu falo meninas porque realmente é formado só por meninas na nossa ouvidoria, mas assim, elas estão em tempo o dia todo lá para poder atender. Nós temos o nosso 0800, que é 0800 600 0506. Pode ligar lá, as meninas vão atender, vão esclarecer tudo que for necessário. Se tiver alguma reclamação, pode registrar conosco também. Como eu falei do transporte clandestino, se alguém quiser reclamar disso, fazer alguma denúncia em relação a isso, nós recebemos denúncias anônimas, também não precisa se identificar. A gente só precisa do máximo de informações possíveis, né, para que a gente consiga ir atrás. Nós temos um WhatsApp, que é o 3025 9505. Pelo WhatsApp também tem atendimento, o mesmo atendimento, informações, reclamações, denúncias, sugestões por ali. E temos também os canais por meio do site da Agemes, que é o www.agemes.ms.gov.br. Esses 3 canais aí, elas recebem todas as demandas que entram na Agemes, e isso elas acabam passando todos para cada diretoria, né? Então, mensalmente eu recebo todas as informações do que vem entrando por lá, onde que está tendo maior problema, onde que está tendo maior reclamação, e a gente tenta atuar em cima disso para resolver a vida do sul mato-grossense. Parabéns, sucesso aí no cargo. Muito obrigada. Pessoal, vamos agora trazer uma informação que é utilidade pública. Atenção, mamães! O Banco de Leite do HU está necessitando de doadoras e a situação é crítica para atender a população. Vamos saber os detalhes na reportagem. Com estoque em baixa, o Hospital Universitário pede por doações de leite materno. O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian pede com urgência doações de leite a mães que estejam amamentando em Campo Grande. O estoque atual está bem baixo e só tem condições de atender por mais 5 dias os 16 bebês internados na unidade. Roberta Garbellini, responsável técnica pela UTI neonatal do Hospital Universitário, relata que 6 bebês estão na área intensiva e 10 bebês na unidade intermediária que precisam do alimento. O leite materno, ele sempre é o padrão ouro para os bebês, principalmente para os nossos prematuros. E o HU, a faixa etária dos nossos bebês, assim, a condição clínica deles são os prematuros, né? A gente é um hospital que é referência para prematuridade. E não tem outro leite que substitua, a não ser a fórmula infantil. Então, assim, e tem muitos bebês devido à prematuridade, o indicativo é apenas o leite humano, entendeu? Porque ainda o sistema dele não está ainda todo desenvolvido, podem fazer intolerância. Então, a gente tem que fazer a alimentação desses bebês através do leite humano. As mães em fase de amamentação podem fazer a doação a qualquer momento. Todas que estão amamentando é indicativo, aquelas que já têm leite excedente, que já consegue, aquelas que estão em casa, vamos pensar assim, que a gente vê que consegue amamentar o bebê e ela tem uma alta produção, ela pode se tornar uma doadora da gente, em qualquer período de lactação que ela vai estar. Pode ser no recém-nascido, pode ser com 1 ano, 2 anos de idade. E aí ela pode se tornar nossa doadora. As interessadas podem procurar o Banco de Leite Materno das 7 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde até às 5 horas da tarde. E não precisa agendar horário. O processo de ordenha leva de 15 a 20 minutos e a mãe é liberada. Outra opção é agendar um horário e uma equipe do Banco de Leite vai até a doadora para fazer todo o procedimento, sem que ela precise sair de casa. Roberta Garbellini reforça que quanto mais leite for doado, mais a mãe produz. A gente é uma fábrica, então quanto mais esse bebê mama, mais eu retiro esse leite, mais eu vou produzir, entendeu? Então, assim, não tem, eu tô amamentando meu bebê, eu vou tirar, 100 ml e vou armazenar ele, o próprio organismo vai fazer essa produção, daqui a pouco já está repondo, e não tem
tipo, vai faltar para o meu bebê. Não, ao contrário, quanto mais você faz a estimulação, você faz a retirada do leite, mais a gente produz. Mães que quiserem doar, podem ligar no telefone 67 3345 3027, 3345 3027 ou enviar mensagem pelo WhatsApp 67 99633 2510, 99633 2510. A gente faz aí um apelo à população, para as mãezinhas que estão, né, amamentando, que estão no processo de lactação, que às vezes elas falam, mas eu posso doar tão pouco, mas assim, o pouco pra gente é muito. Eu tenho bebê que às vezes ele faz em média 15 ml por dia, então esse pouquinho que ela acha que não vai ser nada é muito para um bebê, entendeu? E aí tem os outros bebês que faz um quantitativo muito maior, né? Mas então assim, o que elas puderem doar, nós vamos aceitar de muito coração, muito assim, vamos ficar muito felizes, nossos bebês vão agradecer também. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Frequência da notícia, a gente está terminando o programa de hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. Agradeço a sua audiência, a sua escuta, a sua preferência aqui no nosso programa. Te desejo uma ótima semana. Obrigado, Éder. Por nada, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, ótima semana a todos. A gente volta amanhã a partir das 7. Valeu, pessoal. Até lá. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo.